bem-vindo a mais um podcast da Alívio Fitbox. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Ferretti, nosso psicólogo. Muito prazer. Seja muito bem-vindo aqui, Rodrigo. Olá, Juninho. Espero passar informações valiosas aí para o nosso público. Nosso podcast, só lembrando então, pessoal, que a gente fala sempre em saúde e a saúde psicológica, ela não é uma saúde menos importante que a saúde física, não. Tanto é que se a gente não tem essa saúde psicológica em dia, também não dá para cuidar do físico. Então, nesse sentido, trouxe aqui nosso profissional de relevância para falar para vocês um pouco sobre depressão e ansiedade. Mas antes da gente entrar nesse tema, gostaria que você se apresentasse para o nosso público, Rodrigo. Qual que é a sua história? Conta um pouco aí para a gente. Bom, Rodrigo Ferretti, meu nome, casado, 2 filhos, um de 23 e uma de 3, uma diferença grande. Grande mesmo. Muito grande. Deu 20 anos depois. Como é que foi essa sensação aí de 20 anos após? É uma experiência totalmente nova, diferente, outro período de vida. Olha só. Né, outro momento, então é muito bom, muito bom. Muito bom, ué. Os dois moram comigo e é muito bom ter os dois lá, poder educar os dois, né? Que bom. Apesar de que um já trabalha, já está no grau de independência grande. É isso aí. Mas é muito bom. Sou psicólogo já há cerca de 25 anos, autor do livro Conecte-se Você. E o tema de ansiedade e depressão é um tema assim, comum, corriqueiro nos consultórios. São 2 dos motivos que as pessoas mais buscam a terapia, são esses. Muito bom. Nós estamos aqui falando para a maioria, a grande maioria aí são mulheres, mães. Com certeza aí tem, né, um pouco de conexão aí. A isso, até porque esse tema forte que a gente vai entrar nele hoje é um tema que geral tá vivenciando, e cada vez mais isso tá caindo no colo aí dos seus filhos, né? Tá um pouco, digamos que o mundo tá um pouco mais acelerado do que era no passado, e isso acaba acarretando alguns problemas psicológicos. Para tratar desse assunto, vamos entrar, já começar uma definição, mas uma definição um pouco mais leiga do que seria a depressão, isso no sentido técnico da palavra, né? Esse sentido mais físico. O que causa no corpo uma depressão? Qual que é os fatores que acarretam a depressão em um ser humano? A depressão ela é uma alteração no estado do humor que pode trazer uma série de modificações físicas, psicológicas, de acordo com a pessoa. Habitualmente ela está associada a uma tristeza profunda, mas nem todo mundo apresenta esse quadro de tristeza. Certo. Mas é muito comum na depressão. Tanto que tem gente que confunde tristeza com depressão. A tristeza é uma emoção natural, saudável, dependendo da situação, do que aconteceu. Mas se ela perdura por muito tempo, mais do que 2, 3 semanas, a gente pode entender que talvez esteja se instalando um quadro de depressão. Mas a depressão, a pessoa ela começa a se desconectar da vida. As coisas começam a ficar meio sem graça. Coisas que antes a interessariam, ela passa a se interessar menos. Ela começa a ter alterações na qualidade do sono. Muitas vezes ela acorda de madrugada, depois não consegue dormir. Ou muitas vezes ela quer dormir demais, porque é um problema e a pessoa gostaria que esse problema, de alguma forma, quando ela acordasse, já estivesse resolvido, mas não é assim que funciona. Certo. Né? O sono em excesso também pode ser uma tentativa de se anestesiar das dores da depressão. Né? A pessoa ela vai perdendo capacidade produtiva, né? Ela diminui a capacidade de atenção, de concentração, de memória, de reter informações novas. Então, a pessoa, de repente, assiste a uma aula
e ela não consegue reter quase nada. Se ela assistir um filme, ela não consegue se lembrar de quase nenhum detalhe assim, do filme. Certo. Né? No trabalho dela, ela vai cometer mais erros, porque ela vai estar de alguma forma mais desligada dali do próprio trabalho. Né? Há uma certa irritabilidade também, que é algo muito comum. Né? A pessoa, qualquer coisa a irrita. Um barulho, a presença de alguém, convidá-la, não chamá-la, qualquer coisa a irrita. Olha só. Né? Então, é grave. A depressão, ela é uma doença incapacitante, é uma doença. Tem muita gente que acha que é frescura. Não, mas a pessoa não quer ter contato com ninguém, ela quer ficar só na dela, está precisando de trabalhar, de fazer não sei o quê. Ela precisa, no primeiro momento, de cuidado para poder se recompor. Né? Ninguém quer estar deprimido, é uma incapacidade da pessoa de lidar com determinados aspectos, determinados fatos. Perfeito. Perfeito. Então, por definição, definição assim, né? É, pelo que eu captei, a pessoa tenta estar ausente o máximo que ela conseguir, ou dormindo, ou quando ela está presente, ela tenta, ela não tem essa presença, né? Ela meio que fica, ela fica, como se diz, fora, num estado de, é até difícil de definir esse De estado. interação, ela não dá conta muito de interagir. Né? Entendi. Muito bom. E para a gente já relacionar os dois, vamos falar um pouco dessa ansiedade também. E qual que é a diferença de um estado depressivo para um estado ansioso? Porque o pessoal, igual você disse agora, que o pessoal fica com estado de raiva, fica nervoso, e ele acaba que a pessoa acha que o nervo, a aceleração, é um estado de ansiedade e não de depressão, né? E é difícil de identificar Mas porque assim. os dois podem acontecer também juntos, né? Pode Uhum. acontecer uma comorbidade, que a gente chama. Então, às vezes, a pessoa ela traz um quadro inicial de ansiedade e se perdura por muito tempo em função dos danos que a ansiedade causa, Uhum. a pessoa pode desenvolver também um quadro de depressão. Certo. Né? Mas elas são a princípio, patologias, né, psicopatologias diferentes e tudo. Né? Na ansiedade, a pessoa, a ansiedade, primeiro a gente vai entender que ela é natural. Existe uma ansiedade natural, que ela é Uhum. saudável, é esperada que ela exista num grau mínimo, Uhum. e existe uma ansiedade patológica. A ansiedade natural é aquela que as pessoas, de alguma forma, elas vão se preparar para determinados eventos. A pessoa ela vai ter uma prova, então ela vai estudar, se preparar para essa prova, vai Perfeito. fazer uma entrevista de trabalho. Sim. Então, aquela ansiedade que faz com que a pessoa se mobilize para essa preparação é uma ansiedade natural. Se ela, de Perfeito. repente, está aguardando a presença de alguém que ela gosta muito, que ela quer se encontrar, essa ansiedade ela é natural. Uhum. Se ela está aguardando um resultado que ela muito espera, ou uma viagem, algo que seja muito marcante e importante, um certo grau de ansiedade é natural. Agora, quando a ansiedade começa a gerar sintomas como taquicardia, sudorese, tremor, dificulta o sono, aí a gente já está entrando num outro grau de ansiedade. Entendi. Então, na verdade, é um estado comum que a pessoa passa por ele dependendo do período de vida, e o excesso dessa ansiedade que é o perigo aí, que gera a própria comorbidade, né? Na verdade, um pouquinho de ansiedade todo mundo tem. Né? O Sim, problema é quando ela sai do controle. sim. É curioso, tem um estudo que foi feito sobre ansiedade e produtividade. Certo. E aí eles fizeram um gráfico desse estudo com duas linhas, uma na vertical e uma na horizontal. Então, a linha da vertical é a produtividade e a linha da horizontal é o grau, a quantidade de ansiedade. Perfeito. Então, no cantinho ali, zero ansiedade também vai representar zero produtividade. Olha A só. pessoa nem sai da cama, não vai fazer nada. Entendi. Vai aumentando um pouquinho de ansiedade, aumenta a produtividade. Então, Perfeito. esse gráfico ele vai formar
aquele sino de boca para baixo, né? Então, começa com 0 e termina com 0 Ou seja, da produtividade. muito ansioso também não produz. Isso. Vai ter um grau ideal de ansiedade e produtividade, mas a partir dali, se a ansiedade continua, a Olha só. produtividade vai só diminuindo até zerar. Então, existe a ansiedade boa que nos mobiliza para realizar as coisas, para que a gente possa se preparar, e essa ansiedade que adoece literalmente. Sim, e tem como medir isso? Vamos supor que você pega aí no seu consultório um paciente que chegou ali de fato com um grau de ansiedade, tem como você descobrir se essa ansiedade dele é benéfica ou já está atrapalhando a vida dele? Como é que funciona aí? Quando a ansiedade ela já está num grau muito avançado, a pessoa ela vai trazendo uma série de sintomas que são muito fáceis da gente perceber, né? Desde o gestual, com tiques, fica batendo o pé, batendo a caneta, coça a cabeça, né? Gaguejar, ela fica muito agitada, ela não dá conta de ficar quieta. Mas o ansioso também é alguém que tem muita dificuldade de viver o momento presente. Então, geralmente se diz assim: quem está na depressão está preso no passado, mas quem está na ansiedade está preso lá no futuro. Então, a ansiedade, a gente pode dizer que é um excesso de futuro, mas um excesso adoecido desse futuro, com uma expectativa muito negativa desse futuro. Certo. Porque o ansioso está esperando o pior, né? Na maioria das vezes ele pinta um quadro muito negativo do que está por vir. E existe uma certa tentativa de controle, porque o ansioso ele é muito controlador também. Então essa tentativa de controle aumenta ainda mais a ansiedade. Entendi. Porque a gente não tem controle A de maioria tudo o das tempo coisas, todo. né? Não temos. O controle, eu tenho alguns YouTubers que eu assisto, enfim, sigo já tem um tempo, e alguns até cita isso, fala que existe três graus aí no sentido de controle. O que você controla, que são os seus atos, né? O que pode fazer mesmo. O que você influencia, mas não controla, ou seja, mas você pode influenciar, por exemplo, você influencia seus filhos hoje, você é uma boa influência para seu filho, mas você não controla seus filhos. Isso aí é bom ter. As donas de casa que tá ouvindo a gente, é bom elas escutar isso. Vocês influenciam demais o filho de vocês, mas vocês não controlam o filho de vocês. Ou seja, tem uma capacidade limitada ali. E tem coisa que você não controla. Por exemplo, quem vai ser o presidente? Você vai ter um voto em vários milhões de votos, que não vai ser ele que é relevante. Você não vai conseguir. Não adianta você ficar chateado porque o que você queria. Você não tem controle disso. Exatamente. Algumas coisas não tá na sua alçada. A gente não tem esse controle. Então, ficar ansioso porque aconteceu uma coisa que você não controla, aí começa a fugir um pouco, né, do raciocínio aí. Muitas vezes é uma tentativa da pessoa de não olhar para as próprias questões, é o de focar naquilo que está lá fora. Porque quando a pessoa está olhando demais o que está lá fora, ela não está prestando atenção naquilo que ela precisa fazer. Tenta fugir das obrigações. Tá fugindo. E quem de nós não faz isso, né? Às vezes de vez em quando, às vezes muito, aí já começa a ficar ruim, né? Mas eu às vezes me pego também. Às vezes eu preciso fazer uma coisa, aí eu começo a fazer um tanto de outra coisa que não precisava fazer, mas você quer fugir daquela que você precisa ali. Então, assim, a gente tem que parar, refletir, falar, não, agora tem que tirar um tempo mesmo, tem que fazer aquilo que eu preciso que ser feito, senão vai dar ruim. No futuro bem próximo vai dar ruim se eu não fizer. Então, assim, relacionando isso com o conhecimento, um pouco de conhecimento que eu tenho, o estado de ansiedade, alguns artigos que eu li, diz que a parte do sistema simpático fica muito ativa, né? Luta e fuga, né? Aquele sistema de O busca. sistema límbico também, no cérebro, fica muito né? ativo, e aquilo consome a matéria-prima de uma forma que a estabilidade fica difícil
né? Você tem um pouco mais de consumo de todos os seus neurotransmissores, que às vezes vai precisar dele depois, que é o estado de luta e fuga, você fica muito ativo, gastando demais, Isso. né? Ele dá uma Seus liberação de uma produtos. energia imensa naquele momento, Uhum. mas o desgaste que acontece na sequência, ele é imenso. Quando a pessoa ela tem uma crise de ansiedade, ela, no momento seguinte, ela está assim, sem a Sim, sensação de que acabou de correr uma maratona. O sim. cansaço é muito grande. E provavelmente isso joga a pessoa numa depressão, né? Que ela não consegue. É como se fosse um pêndulo isso, É porque gera muita insegurança. Se a pessoa né? teve uma crise de ansiedade, imagina, a pessoa está num trânsito e de repente, no meio do engarrafamento, ela sente que ela está perdendo o controle. E aí ela abandona o carro dela no meio do trânsito e sai correndo dali. Hum, Ou ela está no supermercado fazendo compras e de repente ela abandona o carrinho que já está cheio de coisas e sai correndo porque ela quer voltar para casa, um lugar que ela se sinta segura. Agora, entendi. pensa o quanto que isso daí não afeta a vida da pessoa. Não poder ter a autonomia de fazer uma compra, de dirigir, de estar num determinado lugar. Sim, Já tive relatos de uma obrigado. pessoa que estava dentro do ônibus e estava acontecendo um engarrafamento e estava em cima do viaduto. Ele falou que a vontade que ele tinha era de abrir a porta do ônibus na marra para sair correndo dali. Entendi. Né? E as pessoas perceberam que ele não estava bem. É um estado de extremo estresse mesmo, né? Muito A grande. pessoa sai do controle. E dito isso, a gente tem a parte psicológica disso, né? A gente tem toda a parte. Uma linha muito tênue entre o pensamento e a ação ali. E quem faz o quê, né? Qual que é o comando? O pensamento vem primeiro, a ação, enfim. Tem uma definição aí meio nebulosa que eu queria que você Não, falasse um pouco geralmente a disso gente pra acaba gente. lidando assim: pensar, sentir e agir. Né? Mas o sentir a gente vai encarar como sentimento. Quando a gente fala de emoção, a emoção ela surge às vezes antes do pensamento, porque as emoções são aquelas básicas: medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, aquelas Uhum. lá do divertidamente, aquelas são as emoções do primeiro divertidamente. Porque os sentimentos, eles são derivações das emoções, mas somadas às experiências que a pessoa já traz, à memória, aos Uhum. conceitos que ela lida com cada situação. Então, se a gente pegar, por exemplo, a raiva é uma emoção, mas o, o rancor, a mágoa já seriam sentimentos. Entendi. Mas, num outro sentido também, a coragem ela é derivada também da raiva. Então, você pode dar um direcionamento positivo ou negativo para as emoções, desdobrando-as em sentimentos. Mas é Certo. claro que assim, as emoções elas vão ser ativadas como mecanismos de sobrevivência. Então, os animais também têm as emoções. O Certo. cachorro tem, o gato tem, eles têm todas essas emoções, eles têm, mas eles não têm sentimentos. Sentimento é de ser humano. Eu sei que tem gente que está assistindo, que tem pet em casa, fala assim, não, mas o meu cachorro me ama. Ele te ama Lógico, do né? jeito dele, Você né, e dá tudo. comida pra ele, você dá água pra ele, tudo, ele tá lá, né? Mas assim, é, de fato, há uma ordem, né, do pensamento para uma ação que às vezes a gente atropela uma coisa com a outra, né? Tanto é que aquelas coisas que as pessoas pegam e ela age ali por um impulso, É faz uma impulsividade. cagada É, grande, né? E depois que ela começa a raciocinar o que ela fez, ela fala: Meu Deus, eu não deveria ter feito isso, exatamente. né? Agir na impulsividade é lidar com a culpa quase que o tempo todo. Porque o impulsivo é isso. Ele age primeiro para pensar depois. E é aquele que olha para trás e fala assim: o que eu fiz? Só que já fez. Depois que a Uhum. pessoa faz, ela tem que lidar com as A consequências daquilo. consequência de todo Né? ato, né? É complicado porque é, pelo menos eu pego, eu me coloco como exemplo.
cada dia que eu acordo, estou em um estado, né? Às vezes um pouco mais divertido, às vezes menos divertido, um pouco mais atencioso, sabe? Esse dinamismo de quando a gente deita, dependendo até da qualidade de sono, tanto que a gente consegue dormir, Isso. a gente acorda de uma forma. É, e como perceber que uma pessoa, vamos supor que o pessoal que está ouvindo em casa, tá? Ele entendeu já que tem o quadro de depressão, tem ansiedade, às vezes ele já teve, ele começa a identificar algumas coisas, mas como essa mãe que está nos escutando consegue, por exemplo, ter um pouco de identificação disso de um filho, que ela consiga reparar, ela consiga olhar, peraí, meu filho pode ser Ou que ela. dela mesma, né? É, Porque mãe também tem que lidar com isso. muitas emoções, muitos sentimentos, né? Uhum. Como que ela vai fazer para identificar isso e qual que é na verdade, a ação que ela deve impor a isso, sabe? Qual que é a lógica disso? Vamos supor, se eu fiz o diagnóstico, né? Na verdade, a ideia do diagnóstico é essa, né? Primeiro o que que é, né? Você tentar entender o que que é e como ela age através de assim, qual é Talvez, a melhor forma de agir talvez a gente sobre possa isso? pensar assim. Você estava falando da questão das variações. O nosso estado emocional, ele oscila de um dia para Uhum, o outro, uhum, dentro de um certo limite. Isso é natural de acontecer. Assim como tem dia que a gente abre a janela e vê que tem dia que está mais ensolarado e tem dia que está mais nublado, mas a gente continua naquela mesma estação, digamos assim, certo. né? Isso daí a gente chama de eutimia, que tem uma pequena variação dentro de uma faixa. Se tiver muito para cima ou muito para baixo, é que é o problema. Uhum, Para cima está na mania, para baixo entra na depressão. Né? entendi. Mas uma pequena oscilação todo mundo tem, exatamente por isso. Uma variação no sono, de repente uma notícia que desgastou a gente mais, um dia um pouco mais difícil, pode ser que a gente fique um pouco mais para baixo, um pouco mais introspectivo. Às vezes uma notícia boa, um momento de expectativa interessante, deixa a gente um pouco mais animado e está tudo bem. Né? Uhum, Agora, se a gente fala dos filhos, principalmente se forem crianças, a criança ela tende a expressar muito facilmente as suas emoções. A criança ela meio que assim tem as emoções à flor da pele. Se ela está alegre, ela demonstra imediatamente. Se ela está triste, é imediatamente. E ela entendi. consegue sair da tristeza para a alegria também com uma conversa que você tenha e tudo. Uhum, Então, talvez a gente possa pensar que a criança ela precisa, no seu desenvolvimento, de determinados estímulos para estar bem, para estar em equilíbrio. E o que a gente às vezes vê hoje em dia é que nem sempre os pais têm tido a possibilidade de dinamizar para os filhos com tanta facilidade este ambiente mais propício. Que ambiente seria esse? Um ambiente para a criança poder correr, brincar, gastar energia, olhar o céu, ter contato com coisas orgânicas, com madeira, com uhum, terra, com areia. Isso é importante, sim. entendi. As crianças ficam hoje em dia muito reclusas em casa por receio de violência, o que é natural, a gente tem que ter esse Sim. cuidado mesmo, pela correria dos pais, por uma dificuldade de conseguir um tempo para isso. Então, as crianças às vezes ficam muito em casa, gastam pouca energia física, que é importante de gastar, e às vezes ficam muito tempo nas telas. Sim. E aí, aquilo ali traz consequência para as crianças. Né? Tanto que os estudos hoje em dia dizem assim: criança até 2 anos, o ideal é não mexer com telas, de 2 a 5 anos, 1 hora por dia, e a partir dos 5 vai aumentando bem gradativamente. Entendi. Né? Até porque na nossa época não tinha tela, né? Quando eu era criança era muito pouca tela. Então, Era não tinha difícil. tela, tinha televisão, e você tinha que esperar a programação no tempo da programação, Isso, tinha propaganda, você tinha que assistir a propaganda toda lá, verdade. acompanhando, e hoje em dia, Às vezes um ou dois canais, né? Não tinha muita poucas opção opções, de exatamente. canais.
Então, existe uma correlação, e já tem estudos que demonstram isso, que quanto mais tempo a pessoa passa, isso vale para criança também, quanto mais tempo a pessoa passa nas redes sociais ou na internet, maior predisposição em ter ansiedade. Então, está Perfeito. diretamente correlacionado. Aí, pessoal, então, mais um profissional que vem falar de tela aqui. Inclusive, eu tive o Dr. Vinícius falando de tela, falando dessa possibilidade. Tivemos mais profissional falando de tela, o tanto que a criança está enfiada em tela. Isso é um alerta, na verdade, máximo agora, né, para a saúde das crianças. Depois, lá na frente, você fica querendo entender o que esse menino tem. Na verdade, você tem que buscar lá atrás qual que foi o estímulo que ele Isso. teve, né? E agora, de fato, o que ela tá colhendo, a mãe tá colhendo ali com esse menino e, de certa forma, e agora, né? É porque, assim, educar os filhos nos dias de hoje, né, tem sido um desafio muito grande, né? Então, assim, quando a gente vê as pessoas, os jovens, com ansiedade, depressão, as pessoas como um todo, mas nunca a gente teve um índice tão grande de suicídios quanto a gente tem hoje. E geralmente as pessoas que se suicidam, em 90% dos casos, elas têm algum transtorno psiquiátrico associado. E na maioria das vezes é a depressão. Então, a depressão, se ela não for cuidada, ela pode levar ao suicídio. Por isso é grave. Por isso não dá para ignorar. Uhum. Né? Então, educar os filhos hoje num ambiente que seja saudável, para que ela cresça, se torne um jovem ou adulto saudável, é um desafio grande. Sim. Porque tem os desafios das telas, tem a influência que a pessoa recebe, que a criança recebe no ambiente escolar, tem um contato com aquilo que ela vê na internet, aquilo que ela está consumindo, e nem sempre os pais têm consciência daquilo. Quase nunca, né? Quase nunca. Então, eu estava conversando com a minha esposa ontem, ela estava fazendo um curso, ela é psicopedagoga, educadora emocional, e a Caena. E ela, então, estava me passando uma informação falando que as crianças, a maioria das crianças de 9 e 10 anos já tem contato com pornografia. Ou seja, é um estímulo inadequado para essa faixa etária. Sim. Né? Vai promover, assim, uma ruptura do período da infância mais cedo e uma estimulação precoce que não tem nada a ver com o amadurecimento da criança. Né? Perfeito. Então, isso daí traz consequências. Aí a gente vê, assim, a infância cada vez diminuindo mais e a adolescência cada vez se estendendo mais. Aí você vai ter, assim, adultos de 30, 40 anos que, na verdade, são adolescentes. Porque a mentalidade Sim. é de adolescente. É interessante isso. Antigamente, assim, o antigo recente, pessoal de casa aí que tá me ouvindo, pode ser que se identifique, não era muito comum um filho sair de casa depois dos 25, não. Né? Dava 20, ele já estava casando, né? Era muito Isso. mais cedo a responsabilidade e tudo. Eles assumiam muito mais cedo. Meus pais, por exemplo, casaram com 19 e 25 anos, né? Meu pai com 25, minha mãe com de 19 para 20. Então, assim, agora, eu, pelo menos aqui em Belo Horizonte, no bairro Prado, eu trabalho numa academia que a maioria dos meninos entre 25 e 30 anos ainda tá na casa dos pais, tranquilo, sossegado ali. Então, assim, mas isso não é, digamos que não é um problema, né? Ter estendido isso não é um problema. Acho que o maior problema é a falta de interesse, às vezes, que esses mesmos jovens ficam, porque eles já teve muito estímulo, nada ali teve aquela capacidade de fisgar eles e colocar eles num rumo de alta produção ou num rumo de... Porque assim, eu entendo como uma produtividade quando a gente começa a fazer algo para outras pessoas. O aumento da produtividade, por exemplo, seu trabalho. Você não trabalha para você. Você trabalha para o próximo que vai no seu consultório que você tem que
ali dar um estímulo para ele, entender o problema dele, dar uma solução. Você está trabalhando para o próximo. E isso dá uma sensação de serventia que isso ajuda a viver também, né? Aí você vê o pessoal não querendo fazer, não querendo progredir nisso. Às vezes o trabalho também só leva a pessoa a entender que só vai dar um dinheirinho para ele ali, nada mais. Não é uma coisa que ele está fornecendo, independente da profissão, sabe? Qualquer profissão que uma pessoa exerce, ela está fazendo para o outro, né? Ela está conseguindo colocar ali uma produção para próximo. E aí gera essa sensação de sociedade, de compartilhamento, né? De um servir ao outro, aquela ideia toda. Que eu não. Eu sempre. Tudo que eu faço, eu tento trazer Jesus para a conversa. Porque ele é o exemplo. E a gente pega ele como exemplo, é o quê? Fazer ao próximo como você precisaria que alguém fizesse para você, ou que você gostaria que alguém fizesse para você. Então, Essa é a medida. isso não é diferente, né? Não é diferente. E falando sobre isso, vamos supor que a pessoa lá, ela identificou um determinado problema, ela é mais velha e ela, beleza, você como profissional identificou que ela tá depressiva, tá? A partir daí, qual é os passos mais comuns que as pessoas costumam seguir e que você já viu dando certo, tirando as pessoas desse estado depressivo e voltando a uma certa normalidade? Então, é interessante saber que tanto a ansiedade quanto a depressão, elas têm tratamento e têm Uhum. possibilidade de cura se a pessoa fizer o Perfeito, tratamento adequado, como deve perfeito. ser. Eu sei disso porque eu acompanho pessoas já há muitos anos no Uhum. consultório e a maioria é curada quando se dispõe a fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Então, logicamente, as pessoas, num primeiro momento, às vezes tentam por conta própria, mas ninguém precisa inventar roda, né? Assim como se o seu carro está com problema, você não vai ficar quebrando a cabeça em desmontar motor, você vai procurar um mecânico, né? Certo. Se você está com um determinado problema, você procura o especialista daquela área. Então, logicamente, que ninguém precisa ficar sofrendo desnecessariamente se existem recursos que vão trazer um alívio num primeiro momento e que podem Uhum. propiciar a cura no momento seguinte, se a pessoa seguir o processo. Então, a psicoterapia é um processo que a pessoa faz com encontros onde, geralmente, através da fala, mas podem existir outros recursos, outras ferramentas também, né? Desde testes, dinâmicas e outras formas de psicoterapias são Certo. eficazes para a pessoa poder elaborar, ressignificar aquilo que, de alguma forma, foi o que gerou esse processo de depressão ou de ansiedade e trabalhar na vida, nesse momento presente da vida, as atitudes que vão levá-la para um caminho diferente. Porque os dois aspectos são importantes. Desde o lado de trás, que tem a ver com a história pretérita dela, infância, a educação que ela recebeu, o ambiente que ela foi criado, tudo isso daí importa sim. Mas o momento presente também importa. Então esses dois lados são necessários de serem trabalhados. E por conta própria, a maioria das pessoas não dão conta de fazer isso, Uhum. né? Então, passar por um processo de tratamento que o tempo também ele é variado, porque o tempo é o tempo da pessoa. Não é um tempo infinito, de forma nenhuma, como algumas pessoas pensam, Uhum. mas o tempo também não é tão curto assim. Porque imagina, a pessoa está com 30 anos, ela tem 30 anos de histórias e de repercussões ao longo do tempo que culminaram naquilo que a pessoa está sentindo. Então, o objetivo nunca é fazer com que a pessoa volte ao estado que ela estava antes da crise. Essa é uma visão muito limitada. Por quê? Se a pessoa volta ao estado que ela estava antes da crise, significa que, se cessar esse tratamento, ela vai voltar a ter a crise de novo. O objetivo é ela estar melhor do que antes, estar Entendi. mais forte. Então, se a gente utilizar daqueles conceitos lá de frágil, resiliente e antifrágil, Sim. o objetivo da psicoterapia é
trabalhar a antifragilidade, a pessoa se tornar mais forte. O frágil é aquele que fica preso no dano, que não dá conta sequer de buscar. Por isso que às vezes a família tem que participar do processo de busca de tratamento, de auxílio, tanto na depressão quanto na ansiedade. Ele vai precisar de muita ajuda, né? Sim, porque o problema nunca é só da pessoa. O problema é da pessoa e do grupo que ela convive. Uma pessoa deprimida em casa, ela afeta toda aquela dinâmica daquela casa, Perfeito, né? perfeito. Bom, tratando disso, tem aí, parte disso você já respondeu, mas é bom a gente trazer um fragmento maior disso, que é a pessoa que teve depressão, sei lá, 30 anos de idade e ela continua arrastando essa depressão. Às vezes ela usa medicamento por um tempo muito prolongado, antidepressivo, que é forte, e ela já ficou 20 anos naquilo, com aquele medicamento. Às vezes ele vai no psiquiatra, o cara só ou passa mais uma receita igual para dar continuidade, ou aumenta e abaixa a dose do mesmo medicamento. Ele não faz essas sessões, às vezes não cuida desse sentido, né, de descobrir qual que é a causa. Há um dano permanente, o medicamento ele causa um dano permanente nas pessoas, na parte Todo física. medicamento vai trazer algum efeito adverso em algum momento. Então, é muito comum das pessoas que se utilizam de medicamentos de terem algum tipo de efeito adverso. Uhum. Mas assim, é lógico que vão existir situações que a gente pode dizer sim que a medicação ela vai ser imprescindível, principalmente num primeiro momento, para que a pessoa tenha energia suficiente para fazer as buscas, se submeter a um processo de tratamento mais profundo para Certo. trabalhar as suas questões. Outras vezes, a gente pode dizer que o medicamento talvez não seja a primeira opção, porque o medicamento ele é um tratamento passivo. A pessoa não precisa fazer movimento, não precisa fazer, não tem nenhum gasto de energia nisso. Mas a Sim, psicoterapia ela é um trabalho ativo, então tem gasto de energia naquilo. entendi. Mas se a gente pode entender assim, a psicoterapia ela vai propiciar da pessoa tomar consciência dos movimentos que ela precisa fazer para sair daquilo. Porque todo sofrimento, e aí a gente pode nomear de depressão, ansiedade, o que a gente quiser. Todo sofrimento é um pedido da vida para que a pessoa mude em alguma coisa. Sim, Então, a psicoterapia ajuda nesse processo de mudança, de adaptação, para que a pessoa encontre a saúde, o equilíbrio. Mas a medicação, muitas vezes, sem a psicoterapia, ela vai manter a pessoa numa zona de conforto, vai melhorar a química cerebral dela sem que ela tenha feito nenhum movimento de mudança. Ou sim, seja, vai manter ela paralisada no mesmo ponto que ela estava antes. É por isso que é tão comum. Tira a medicação, em poucos meses ela tem uma recaída. E entendi. aí, às vezes, ela vai ter que tomar a medicação para o resto da vida, Ela né? vira refém ali daquela medicação, né, pra poder ficar controlado, né. E existem outras alternativas de tratamento que vão mexer na química cerebral. A psicoterapia mexe na química cerebral. Tem estudos que vão mostrar isso, Uhum. né? Na neuroplasticidade cerebral, Certo. no aumento da serotonina, mas a atividade física também. Olha só. Foi feito um estudo num hospital nos Estados Unidos, hospital psiquiátrico, e eles dividiram os pacientes em dois grupos. No hospital, o tratamento era feito com medicamento antidepressivo. Certo. Então, um grupo recebeu o tratamento convencional daquele hospital, medicamento antidepressivo. E o outro grupo teve que se comprometeu a fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, gastando 500 a 600 calorias por treino. Beleza. Depois de 3 meses, eles foram avaliar os scores de melhora dos dois grupos. E foi verificado que os dois grupos tiveram a mesma melhora. Então, só que a atividade física foi uma mexida na química do corpo de um modo natural, Uhum. né? Então, teve o sair de casa, o movimento, lidar com pessoas, interação. Isso é saudável, isso é muito bom, Entendi. né? Somos seres sociais, né. Somos. Então, se você não se associa, com ninguém, ou fica de um estado de recolhimento, digamos, fica só com o seu pensamento, vai ser muito difícil ficar estável, né. Porque eu acho que
A dissipação tá por aí. A gente conversando aqui, eu tenho meus pensamentos aqui, você tem o seu aí, a gente vai trocando uma ideia. E às vezes um conhecimento que um tem passa para o outro passa um conhecimento, ninguém sabe de tudo. Na verdade, a gente sabe fração do que existe, né? Cada um retém um pouquinho de conhecimento. É sempre bom poder trocar conhecimentos de forma geral sobre qualquer assunto, mas especificamente sobre a saúde física e mental, eu tenho um pouco mais de interesse, que é a minha área, né? Que eu tenho. A gente, eu tô na parte de treinamento já tem aí uns 10 anos, e tudo que você disse, eu percebo as pessoas chegando para treinar de um estado bem desanimada, aquele estado arrastado, e aí você vê ela dentro da academia por um mês, 2, vai passando o tempo, aquela pessoa acende, ela fica acesa. Só que o mais, como se diz, curioso é que eles mesmos não percebem tanto que ele estava ruim e o tanto que ele melhorou com a atividade física. Parece que era uma transformação tão natural para ele ali que ele não percebe, mas... Porque foi gradativo. Mas se fizesse o antes e o depois, ia ficar bem nítido, né? É isso. Acho que eu devo começar agora a aplicar teste psicológico aqui na galera que vai começar a iniciar a academia, pra gente ver qual que é a associação disso, porque percepção eu tenho demais sobre isso, atividade física. E quando eu falo atividade física, eu gosto sempre de separar as duas, porque atividade física e exercícios têm algumas particularidades. Vou explicar pro pessoal. Atividade física é a dona de casa que tá lavando sua vasilha, é aquela vai no supermercado, faz alguma coisinha ou outra, mas não tem um compasso, ela não faz todo dia a mesma coisa, às vezes até faz, mas não mede a intensidade, não mede a repetição, né? Ela não tem medida da atividade. Atividade física você sai fazendo, qualquer coisa é uma atividade física, varrer um chão, tudo é atividade física. Agora, quando a gente fala de fazer exercícios, treino resistido, alguma modalidade que você tenha mais interesse, aí é tratado como um exercício porque a gente tem o número de série que para realizar, a quantidade de repetições que é para você fazer, a carga que você está usando, o tanto que você consegue fazer hoje, o tanto que você vai progredir para a semana que vem. Então tá tudo metrificado. Isso vira exercício físico. Quer ver, ó, uma pessoa que vai na padaria. Se ela for na padaria e voltar, e só buscar o pãozinho, beleza. É atividade física. Mas se ela for na padaria, que é uma distância de 1 quilômetro da casa dela, e ela medir no relógio, ela tá indo todo dia lá, e ela tentar abaixar o tempo, andar mais rápido e tudo, e na padaria vira exercício físico, né? Então, assim, é bom, pessoal, ter essa noção, porque a atividade física, ela às vezes é insuficiente. Não é que ela é ruim. Por exemplo, a caminhada é fantástico, mas às vezes é insuficiente para o gasto calórico que a pessoa precisa gerar no dia, igual você falou. Tem que atingir um grau de caloria ali, de 500, 600 calorias. Fazendo caminhada, isso você caminharia por 4 horas. Às vezes não tem como fazer isso, né? 4 horas caminhando. Mas pegando peso, aí já o negócio já muda. Carregando alguma coisa, fazendo mais rápido, velocidade, isso começa a entregar mais gasto calórico. Então, por isso que seria muito interessante vocês que estão nos ouvindo hoje parar para pensar qual a melhor forma, na verdade, qual a forma que vai ter jeito de vocês executar o exercício. Né? Hoje, Rodrigo, a gente tem uma academia online também, tá? Que você já conhece o espaço, né? Que a gente é uma academia física, mas temos a academia online com diversas modalidades. Vai de treino de resistência até um treino de um pouco mais de atenção à respiração, que é o yoga, por exemplo, né? Que a pessoa consegue também ter um processo do pensamento. Não sei se você utiliza o yoga como prática de
encaminhamento de algum paciente para você ter um controle de respiração. Às vezes tem isso, você Geralmente nem no usa, yoga né? tem a meditação, e a meditação é uma das ferramentas para se tratar a ansiedade. Sim, E é muito eficaz, tem muitos estudos que comprovam, né, os sim. benefícios que ela traz. Da meditação. É, A meditação, através do yoga, é um compasso de respiração, né? O pessoal acha que a meditação é você ficar excluindo os pensamentos, né? Vamos deixar o negócio um pouco mais simples. Na verdade, você meditar é você parar um tempo para olhar para o seu pensamento. Olhar, na verdade, o que está acontecendo dentro de você e tentar cadenciar a respiração. Controlar, porque o músculo diafragma, ele é tanto voluntário quanto involuntário. Ou seja, se você não pensar em respirar, você vai continuar respirando. Você está usando o músculo. Se você pensar em respirar, você toma esse músculo como uma ação e você consegue, por exemplo, segurar a respiração, travar o músculo. Então, ele é voluntário e involuntário. E às vezes, e aí associando boa parte da crise de ansiedade, pânico, né? Aquela taquicardia que dá, aquela falta de ar, às vezes esse exercício simples de respiração consegue tirar o cara daquele problema ali no momento, né? a respiração diafragmática é Diafragmático. utilizada nos momentos de crise. Aí. Então, É. pessoal de casa aí, vê que não tem nada místico. Vocês precisam entender que às vezes funciona, às vezes não funciona, porque às vezes também não fez do jeito que tinha que fazer, né? Tem um jeito certo de fazer. Então, procurar os profissionais para poder auxiliar vocês. Nossa plataforma tem, então, as aulas. Vocês estão super convidados a se inscrever na plataforma, tá? Para poder ter pelo menos uma experiência de fazer isso em casa para ver se isso resolve já uma boa parte do problema que você poderia ou estar tendo agora ou até num futuro próximo aí você começar a ter. Então, a antecipação, planejamento, né? Isso tudo gera um pouco mais também de, como se diz, segurança, né? A falta de segurança gera ansiedade também, pelo menos em mim. Eu preciso fazer projeção, por exemplo, todo mundo, às vezes, ou tem um aluguel para pagar, ou tem alguma conta ali, alguma conta ali, se não tiver da onde tirar isso, você fica ansioso mesmo, né? Então, assim, você tratar a parte financeira com respeito, né, para você não sofrer de ansiedade por isso, coisa que você tem controle. Então você tem que fazer projeção, você tem que fazer programação e atividade física também, né? Você faz projeção, faz programação, você tem que estar na sua agenda aí de treinar. Acredito que no seu consultório você deve fazer uma análise da pessoa e colocar uma perspectiva de sessão que ela deve seguir, né? E algumas coisas que ela deve executar, porque senão a gente não faz milagre, né? Uhum. Não vai sentar lá na sua frente e você vai dar um estalo assim, pode ir embora, já tá resolvido. Como é que funciona essa... quando você... Vou tratar assim, um pouco mais raso, as possibilidades, vamos supor, tem uma pessoa, tem uma forma mais ou menos, uma média que você consegue entregar um bom resultado, ou cada um é cada um mesmo, não tem jeito de ter média com relação à depressão e ansiedade? Pela sua experiência mesmo, o que você já observou de resultado, de ganhos, assim, às Os vezes? benefícios, eles aparecem desde o início, né? Uhum. Então, alívio dos sintomas, melhora do quadro, desde o início. Mas a gente vai pensar que não basta só a melhora, tem que haver uma estabilização, né? E depois a manutenção dessa estabilização. Quando a gente sente que a pessoa conseguiu essa estabilidade suficiente, aí a gente começa a intercalar os atendimentos, a diminuir, já pensando no desligamento, na alta da pessoa. Certo. Mas então, assim, o tempo ele vai ser relativo. Tem pessoas que respondem em menos tempo, colocam mais energia, e outras pessoas vão precisar de um pouco mais de tempo. Depende
da pessoa e depende da complexidade das questões. Uhum. Né? Mas uma psicoterapia, em média, talvez dure aí em torno de entre 1 ano e meio, aproximadamente, para que a pessoa trabalhe isso daí. É algo assim, bem viável, pensando-se que os benefícios que a pessoa adquirir ali, ela vai levar para o resto da vida dela. Uhum. Cada vez mais a gente enxerga isso e tá mudando a população. Pelo menos o pessoal que eu atendo tá mudando um pouco. Que é, todo mundo que chegava antes já queria para ontem a massa muscular. Para ontem ele queria já estar menos gordinho, porque ele acha que ele tá gordinho e ele queria... É para ontem, ele não quer esperar passar o tempo, fazer atividade. Isso é um absurdo, porque, né, ele quer para ontem. Mas a cada vez mais a pessoa está começando a entender que tem um tempo que tem que ter uma dedicação, dedicar um tempo para aquele... Como se fosse um aprendizado de qualquer coisa, que a gente tem que tirar um tempo para fazer uma leitura, É uma para conquista, né? estudar, para conquistar isso, né? Atividade física e melhora de qualquer processo mental, acredito que tem esse tempo também. É muito bom você ter dito aqui que é entre 1 ano e meio, até para o pessoal parar com essas... Não, eu vou fazer uma sessão, o cara tem que resolver meu problema. Então, assim, não é assim que funciona. Né? Não vem Então, na academia fazer uma vez. a pessoa que chega na academia, que é o resultado para ontem, isso daí é um pensamento mágico, né? Porque não existe isso se a pessoa usar de meios naturais, digamos assim. Né? É uma Sim, conquista. Mas no consultório também tem gente que chega com esse pensamento mágico. Né? entendi. Então, só que não existe assim uma panaceia que resolva instantaneamente. Não existe. Uhum, Existe um trabalho, existe a pessoa buscar, ela ressignificar essas experiências. Aí sim. Né? uhum, Ela vai amadurecendo a visão de mundo, ela vai aprendendo a lidar com as coisas através de uma outra perspectiva, e assim ela se melhora. Né? entendi. Bom, já que a gente está aqui e eu já queria abrir um pedacinho só desse tema, que talvez a gente dá até pano para manga aí para a gente fazer um novo podcast no futuro próximo, o déficit de atenção, TDAH, é cada vez mais comum chegar no consultório psiquiátrico, alguma coisa assim, parecida, e ele tomar uma dessa aí. Não, você tem TDAH. A pessoa já é diagnosticada ali. A Isso. maioria das crianças hoje tem TDAH. É. Tipo assim, entrando nesse campo, falando sobre um pouquinho sobre, né, que nosso critério hoje era falar muito sobre depressão e ansiedade, mas já que sobrou um tempinho aqui, até pra gente não alongar tanto, fala um pouquinho sobre essa comorbidade, né? Isso é uma doença, não é uma doença? O que vocês, na psicologia, têm a definir sobre isso? Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um problema que está cada vez mais comum. A minha visão particular é que muitos diagnósticos estão equivocados, porque leva-se em consideração somente os sintomas que a pessoa apresenta, mas não leva em consideração o estilo de vida que a pessoa está levando. Uhum, Então, às vezes a pessoa ela não está dormindo pelo estilo de vida que a pessoa leva. Ela vai tentar se concentrar numa leitura, ela não vai conseguir. Né? Não está entendi. dormindo, está dormindo 3 horas por noite. Ela vai produzir menos no trabalho por causa disso. Ela vai ter a atenção dela tomada por qualquer coisa. Então, é muito importante a gente verificar o estilo de vida da pessoa. Se a pessoa fica muito tempo na rede social, né, os estudos hoje em dia têm mostrado que a capacidade de atenção do ser humano está menor do que de um peixe dourado de aquário, que é de 15 segundos. Pesquisa feita aí pela Coca, né? Hum, Então, é por isso que as pessoas gostam tanto de rede social, porque você fica ali 10 segundos, 15, não gostou não, passa para o próximo. Passa para o próximo. Então, é um estímulo muito rápido, a pessoa não tem que lidar com frustrações, ela não precisa treinar a fixação dela, dar atenção por mais tempo. uhum, Então, se a coisa começou a ficar chata, ela pula para outra coisa. Só que imagina isso daí na vida real. Ela precisa de focar no trabalho dela. Nossa, mas tá tão chato. Aí passou um ônibus, a pessoa distraiu.
Não, ela está precisando de exercitar. A atenção, a capacidade de ter atenção, também é uma conquista humana. É uma conquista que precisa de treino também. Quem não treinou, não tem. Os que conseguem mais tempo já fizeram essa capacitação. Uhum. E Né? é destreinável também, né? Pessoa que deixa de praticar, Exatamente. ela vai perder ali sua atenção também. Hoje em dia, as pessoas leem muito pouco livros. Elas leem muito postzinho de Instagram. Mas poucas pessoas assentam para ler um livro do início até o final. Sim. Não tem muito hábito disso. E aí, na hora que precisam de ler um texto, elas vão ter dificuldade, elas não estão se capacitando para isso. Sim. Né? E agora que o GPT escreve pro pessoal, nem escrever mais, não vai precisar de concentrar, né? Ainda bem Só que já tem pedir. a técnica, que se você jogar o texto lá e perguntar se foi ele que fez, eu vou falar assim, fui eu que escrevi. Aí, tá vendo? Aí, pessoal acha que as práticas antigas, ou seja, tradicionais, são ultrapassadas. Não à toa que os ancestrais usavam coisa que usa até hoje. Não é à toa, né? Então, assim, a gente tentar, de certa forma, não ler porque você não consegue concentrar. Ou seja, você não consegue concentrar porque você não está lendo. Porque à medida que você for lendo, você vai conseguindo concentrar. Então, é só pensar o contrário, né, do que está acontecendo. É bem assim, sei lá, ler uma página só num dia, 2 no outro, já tá aumentando a concentração. Né? Isso. Tem gente que fala assim, nossa, mas me dá um sono. Leia em pé. Leia É em pé. isso aí. Leia num horário que você não tenha sono. Porque às vezes a pessoa deita na cama à Quer ler na noite e hora fala de assim, eu quero dormir, né? ler. Tipo, dá sono, vai dormir mesmo. Né? Deitada ainda na cama. Pois é. Não, então assim, foi muito bom a gente ter essa experiência, porque igual a gente conversando aqui no pré, né? Você falou, ó, é o arroz com feijão. Depressão e ansiedade é 80% dos casos. O resto tá ali entre déficit de atenção, alguma coisinha ou outra, mas depressão, ansiedade, relacionamento, que gera também a depressão, a ansiedade. Então, assim, tudo vai ali nesse certo nível de depressão e ansiedade. E a gente, da Livre Futebox, nosso podcast, quis trazer isso. De fato, foi conhecimento valiosíssimo que você deixou pro pessoal que tá atento aí ao nosso podcast. Até porque, com essas informações, ele vai conseguir tanto diagnosticar se existe algum indício disso que a gente comentou aqui com ele ou com o próximo, né? Com o filho, com o pai, com a mãe, com o que estiver próximo, enfim. E é isso, pessoal. Sobre a psicologia, nós vamos voltar mais vezes aqui, se Deus quiser, com o Rodrigo, para ele falar um pouco mais disso pra gente. Rodrigo, deixa pro pessoal aí que quiser te achar, como é que faz para ter acesso aí a seu lado profissional, né? Rede social, onde é que te acha? Tem Passa pra eles aí. Tem o site rodrigoferretti.com.br e também estou no Instagram. Tem um canal do YouTube também com alguns vídeos, mas o canal tem algum tempo que eu não tenho postado. Certo. Mas a pessoa encontra lá muito material também interessante. Perfeito. Perfeito. Reforça seu livro aí pra galera também. Isso. E tem o livro Conecte-se a Você, que é um livro de psicologia aplicada à vida. É um livro voltado para as pessoas que querem se conhecer através assim, de textos agradáveis, práticos, fáceis de ler. Né? É uma forma de entender a própria psicologia na vida. Conecte-se a você. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por estar ouvindo a gente e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.